ao lermos, irmãos, essa carta, nós podemos perceber, assim, lendo rapidamente ela, que Jesus, aqui nessa carta, ele não apresenta críticas contundentes a essa igreja, né? Assim como acontece em outras, né? Estou a ponto de vomitar-te, né? Você percebe que aqui, na verdade, a gente não vê uma crítica à igreja de Filadélfia, de uma forma direta, como nas outras cartas. E alguns estudiosos desse tema, eles dizem, eles traduzem essa mensagem de Cristo para a igreja de Filadélfia. Alguns têm o entendimento que essa mensagem, que é uma mensagem não de advertência ferrenha, mas até de um elogio para essa igreja, eles dizem que essa mensagem não seria para aquela igreja de Filadélfia toda, porque, segundo a tradição, a igreja de Filadélfia, daquela época, do século I, era uma igreja que a maioria dos seus membros estavam envolvidos com o gnosticismo. Eram judeus que eram falsos judeus, que até essa carta fala, a maioria, mas havia um remanescente. Então, esse grupo de teólogos entende que seria uma mensagem, então, não para toda a igreja de Filadélfia, mas para aqueles que eram remanescentes. Esses que estavam sendo ali elogiados eram os remanescentes. E quando se fala de remanescente, quando a gente chama essa atenção para a questão de haver um remanescente, a gente pode trazer até isso um pouquinho para os nossos tempos, para agora, que a igreja de Cristo e na igreja de Cristo sempre houveram e sempre haverá remanescentes. Mesmo que nós estejamos hoje, então, no nosso contexto de igreja hoje, que nós possamos perceber algumas crises que a igreja enfrenta, institucional, porque ela enfrenta, é uma verdade. Nós podemos perceber hoje a igreja meio que mergulhada numa crise. A instituição, através da sua forma de atuar, através da sua forma, muitas vezes, errônea de atuar, afastada do Evangelho, usando-se hoje, em muitos momentos, o nome de Cristo, usando-se a palavra de Deus para um proveito pessoal, usando a palavra de Deus para enganar pessoas, usando a palavra de Deus para se beneficiar financeiramente. Isso a gente consegue enxergar muito bem na igreja. Pastor, que igreja? Na igreja cristã, na igreja evangélica. E nós olhamos para tudo isso muitas vezes e ficamos nos perguntando, mas será que tem um jeito para isso? Mas o que é isso? Né? E nós temos na palavra de Deus sempre uma advertência de que no meio da igreja sempre haverá um remanescente, ou seja, aquele que não se prostra, aquele que não se vende, aquele que entende o Evangelho como ele é, aquele que se dá para Deus da forma como tem que ser, pura, genuína, aquele que dá valor a uma vida, a um caráter de Cristo no seu dia a dia, porque essa é a igreja remanescente. Esse é você, esse sou eu, em nome de Jesus, aquele que enxerga o Evangelho não como algo para você se apoiar ou dizer que tem uma religião, mas enxerga o Evangelho, enxerga a palavra de Deus como uma lógica e como uma forma verdadeira de vida, e que isso é demonstrado através de um caráter cristão, através do fruto do Espírito nas nossas vidas. Amém, irmãos? Filadélfia significa, a tradução da palavra Filadélfia é amor fraternal. Então aqui, só esse conhecimento aí a título, essa informação a título de conhecimento. Filadélfia significa amor fraternal. A gente tem igreja, né? Tem igreja Filadélfia, não tem? Nós não temos aí uns irmãos, Igreja Filadélfia, acredito que colocaram esse nome, pega ali que, colocaram esse nome, e é o nome da Igreja Filadélfia, tem um porquê, e qual o porquê? Tem tudo a ver, amor fraternal. Igreja é lugar de amor fraternal, amém?
A igreja de Filadélfia, ela estava situada onde? Eu já falei isso aqui, porque é praticamente no mesmo lugar que as outras igrejas estavam situadas, porque todas essas igrejas, né, lá do século I, elas estavam inseridas em qual país atual? Na Turquia, né? Você já sabe, irmão, tá vendo? Ela lá na Turquia atual e ela estava. Nós sabemos que a Turquia, irmão, ela tem uma parte o quê? Ocidental e a outra asiática. Então, essa igreja de Filadélfia estava na parte asiática da atual Turquia. Amém? E essa igreja também não é diferente das outras. Ela estava na época mergulhada e dentro dali daquele local e da igreja de Filadélfia, no local, havia ainda assim o culto, a instituição do culto ao imperador, que era comum ali, e era forte o culto ao imperador, e a idolatria dentro daquela cidade também era muito forte, assim como nas outras igrejas também havia. Atualmente, existe hoje lá o local onde era a igreja de Filadélfia, e hoje é uma vila, um vilarejo, uma aldeia turca chamada Alaşehir, que significa cidade de Deus. Então, se você um dia for à Turquia, vá à cidade de Deus e visite a cidade de Deus, porque lá é a antiga igreja de Filadélfia. E quem tem vontade de ir na Turquia um dia para poder conhecer, diz amém. Eu também tenho vontade, quem sabe um dia também a gente vai junto. Fala, Israel, é você. Qual? Ankara. A título de conhecimento, capital da Turquia. Qual é, Israel? Ankara. Anota também aí, que Israel também é cultura, irmão. Agora, profeticamente falando, e a gente está sempre falando aqui sobre essa questão histórica da igreja e profética. A histórica, ela diz respeito ao quê? Essa questão de que era aquela igreja que estava situada lá, foi escrita para aquela igreja do século I, estabelecida historicamente ali. Mas nós vimos também que tem um entendimento de que cada igreja dessa aqui, cada mensagem escrita a essas igrejas, ela também estava direcionada profeticamente para um tempo. E nós falamos aqui que a igreja de Sardes, se eu não me falha a memória, profeticamente ela apontava para a idade do renascentismo, quando houve a reforma. Então, profeticamente, a igreja de Sardes apontava para a época da reforma. E a igreja de Filadélfia, assim como de Laodiceia, porque são as duas últimas, elas apontam, e elas profeticamente apontaram para a idade das grandes missões cristãs, que começa a surgir no século XVIII, né, a partir das grandes cruzadas, inclusive, a partir de Calvino ali, que ele começa a enviar missionários a todos os lugares do mundo, né? Diz ali a história que, por exemplo, Calvino, eu acho que ele enviou aí, preparou aproximadamente mais de 1000 homens para serem enviados, para que o evangelho fosse pregado. É por isso que ele fala que uma porta abriu que ninguém pode fechar, e essa porta, a qual está escrito na igreja de Laodiceia, o entendimento que essa porta é a porta do evangelho. Então, essa igreja profeticamente aponta para essa igreja das missões e vem até os dias atuais. Sendo que Filadélfia seria essa igreja dos nossos tempos, segundo a vontade de Deus, e nós vamos ver depois que Laodiceia seria e vai ser a igreja apóstata, que na semana que vem eu vou falar sobre ela. E eu falei aqui que essa igreja profeticamente, ela terá que enfrentar inclusive a grande tribulação. E essa igreja também é a igreja hoje nossa. A igreja de Filadélfia está apontada para nós, profeticamente falando. E nós vamos ler de novo lá que ele diz, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, conheça as tuas... Olha lá, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmão, essa porta, eu já falei aqui,
é a porta da evangelização, é a porta da disseminação do Evangelho. E hoje, irmãos, nós temos ainda um chamado, que é o chamado de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos despertar para o nosso chamado de sermos, então, aí um ponto-chave de hoje, influenciadores no meio desse mundo perverso e corrompido. Nós precisamos ser essa igreja remanescente que vai influenciar e que influencia a vida de outras pessoas. Nós ficamos muitas vezes focados em querer influenciar as nações, que é bíblico, que é a vontade de Deus e que temos que fazer isso. Mas, irmãos, antes de influenciar as nações, nós precisamos influenciar quem está a 2 metros de distância da nossa vida. E o grande chamado que Deus tem para a igreja é esse, de pregar o Evangelho a toda criatura. E a pregação do Evangelho, ela é feita também individualmente falando. É uma porta que foi aberta para a igreja, objetivamente falando, a igreja de Cristo, mas também subjetivamente falando, porque nós somos igreja no contexto lato, e no estrito senso nós somos o quê? Individualmente, a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo e você é a igreja de Cristo. Nós temos um compromisso com o reino dele. E nós não podemos nos calar nesse compromisso que nós temos. Uma igreja santa, irrepreensível, que tem um coração puro e verdadeiramente devotado a Cristo, que no seu caráter demonstra semelhanças com o Mestre. Nós precisamos ser essa igreja. E temos que ser despertados nessa manhã para essa responsabilidade, você e eu, nós temos uma responsabilidade. E será que nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade de influenciar positivamente a vida de uma outra pessoa, ao ponto dela olhar para mim, dela olhar para você e dela falar, poxa, eu quero servir o teu Deus. Por quê? Porque eu vejo que você tem uma vida tão abençoada, você tem tanta paz, a sua família, ela está estruturada. E falar de família aqui, eu abro um parênteses, saio totalmente do que eu estou falando aqui, só porque eu lembrei, mas eu abro um parênteses. Eu vou começar, não nesse domingo, mas a partir do outro domingo, em nome de Jesus, uma série chamada Minha Família, Minha Vida. E eu quero conclamar, a partir da semana que vem, a igreja, para que tragam a sua família para a igreja, para que venham família para a igreja, para ouvir essa série de mensagens sobre família. Nós precisamos fortalecer as nossas famílias. Pai, mãe, filho, nós precisamos fortalecer o nosso laço de família. Irmãos, não tem nada mais precioso, além de Jesus, isso aí já fica óbvio e subentendido, mas não tem nada mais precioso do que a nossa família. E se Deus te deu uma família, pode ter certeza, Ele te deu para você cuidar, e você não tem direito de quebrar a sua família, e nem eu. Ah, mas a minha família, pastor, tu não sabe, você também não sabe a minha, eu também não sei a sua, mas eu sei uma coisa, que Deus estabeleceu, que nós temos uma aliança com Ele, nós formamos uma família e nós temos uma aliança com Deus, e nós temos que morrer defendendo a nossa família. Pastor, mas é difícil, não tem nada que seja impossível para Deus. Quando o homem quer, quando a mulher quer, quando um está disposto a caminhar, a perdoar, a andar a segunda milha para investir na sua família, Deus se agrada, Deus Ele vê, e Deus Ele faz aquilo que Ele sempre fez desde o início da criação, porque quando Ele criou a família, Ele colocou a bênção dEle sobre a família. E quando o homem e a mulher decidem viver nessa aliança com Deus, ultrapassando todas as barreiras, mas para cumprir isso que Deus quer, não vai ter jeito. Deus vai colocar a mão sobre a tua família e vai abençoar a tua família poderosamente. Pastor, mas não tem como abençoar, minha família é destruída. Irmãos, Deus é um Deus que restaura a família despedaçada. Sem esperança, sem jeito, sem forma. Não tem forma, tem uma forma. Porque Deus é poderoso para restituir e para restaurar todo e qualquer tipo de família, seja qual for ela, irmão. Como? Não me pergunta, que também aí é demais, eu não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que é possível.
Tudo é possível ao que crê. O problema é que às vezes nós desistimos de lutar pela nossa família. Nós falamos, vou deixar para lá, não está adiantando, não desista, não desista, fortaleça a tua família. Então, nós vamos estar falando sobre família, vamos estar falando sobre relacionamento, marido, mulher, pai, mãe, filho. Irmão, nunca profira uma palavra de maldição contra seu filho. Não faz isso. Em relação ao seu filho, você tem que falar: você é um abençoado, você é um ungido, você é um profeta. Eu já estou falando com o meu pequeno Pedro todo dia, e ele mexe para mim, só para mim. E eu falo para ele: você é um profeta das nações, rapaz. Você é um inspirador de multidões. Você foi levantado para ser um abençoador. Você foi levantado para ser um mensageiro do Deus Altíssimo. Você tem saúde, você tem inteligência, você é quietinho. Você é calmo, rapaz. Eu fico assim, rapaz, como você é calmo, menino. Você é calmo do papai, eu falo para ele. Irmão, não é assim? Não é assim. Menino, você é uma praga. Você não está aguentando mais você não, hein? Ó, vou arrancar tuas orelhas. Irmão, claro que criança, né, irmão? É uma bênção, né? Tem que ter paciência, não tem? É brabo. Às vezes nós esquecemos que já fomos crianças, né? Aí tem outras coisas que envolvem isso. Não, mas minha mãe fez assim comigo, eu vou fazer assim com ele também. Mas você gostava quando a sua mãe fazia isso contigo? Não gostava, então por que você está fazendo isso com o seu filho? Aquilo que você não gostava, você está reproduzindo no seu filho. Não, mas comigo não tem coisa mole não, porque eu tive que conseguir tudo sozinho. Então, se ele quiser um chinelo, ele vai ter que ficar uma semana, um mês capinando esse quintal, no sol. Depois eu dou o chinelo para ele ver como é que é. Tudo bem, irmão, o filho tem que saber como que custa, que não é assim. Mas, irmão, aquilo que eu não tive a oportunidade de ter, e se eu puder dar para o meu filho, eu vou dar. Né? Você é assim também? É isso que tem que ser. Mas, porque comigo é o seguinte, minha mãe uma vez me pegou e, fiquei até hoje aqui, estou carregando todas as marcas, tá vendo aqui? Só que, foi vara de goiabeira, não sei o quê, agora tu só tem uma. Tem que dar graças a Deus. Mas tu gostou mesmo dessas marcas que estão aqui? Não, pastor, até hoje eu tenho um trauma por causa disso. Então, por que você está fazendo isso com o seu filho? Porque, às vezes, irmãos, as pessoas vão reproduzindo com o filho aquilo que tanto detestavam que os seus pais faziam. E é preciso ter uma sabedoria, pedir a Deus uma graça, entrega essa área a Deus, irmão. Faz tudo, mas nunca abre a boca para amaldiçoar seu casamento. Nunca abre a tua boca para amaldiçoar o seu marido. Tem mulher, irmão, que fala mal do marido para outra pessoa. Ih, irmão, seu marido, sua esposa, você não tem que nunca falar mal do seu marido para ninguém, é teu marido. Pode ser o defeito que for, mas você é para você. Eu posso falar para mim mesmo, mas não quero que ninguém fale. Tu é assim? Isso é uma proteção que você vai fazer na sua família. Você vai blindando a sua casa. Tem uma coisa que dentro da família eu acho que é até legal. A roupa suja se lava onde, irmão? Em casa. Ah, meu marido é muito preguiçoso. Homem preguiçoso. A tua vizinhança toda já sabe que ele... Fala, Zé preguiçoso. Não é porque não, mano. Ela que fala que o marido é preguiçoso. É a mesma cara dele, cara de preguiçoso mesmo, né? Isso é preguiçoso mesmo. Não defende os seus muros. Nós precisamos, irmãos, fortalecer a nossa família na base da palavra de Deus, né? E falar sobre família também
nos aponta para a questão de quem vai hoje ainda construir uma família. Você que vai casar. Já tem que casar entendendo como que você vai construir a sua família. Você vai construir uma família. Então você precisa ter no seu pensamento que Deus está nesse negócio, que tem uma aliança com Deus nisso aí, e que você precisa colocar Deus dentro da tua família. Irmão, uma família fortalecida significa uma igreja totalmente fortalecida e forte. Se as famílias aqui forem famílias fortalecidas, a igreja vai ser forte. Você vai ter filhos fortes. Os teus filhos não vão te dar desgosto. Os teus filhos, eles vão ser uma bênção na casa do Senhor. Os teus filhos vão ser uma flecha na sua aljava. Como diz o Salmo. Por que é uma flecha? Eu já falei, porque a flecha, irmão, chega mais longe. O seu filho vai chegar mais longe do que você chegou. Em Deus. Investe nele. Fala todo dia para ele, vem cá, você é um abençoado, hein? Você é um abençoado de Deus, uma abençoada, vem cá. Deus está contigo, você sabia? Ah, sei. Você sabia que você é amado de Deus? Sei. Você sabia que Jesus gosta de você? Sei. Então tá bom, não duvida disso nunca, hein? Tá bom. Ele vai crescer sabendo que ele é amado de Deus. E se alguém falar para ele que ele não é, ele vai já responder, não, mas o Jesus me ama. Amém, irmãos? A família é a coisa mais gostosa que tem na vida, irmão. Você tem que ficar, no bom sentido, viciado na sua família. Estar em família. Promova almoços, irmão, de família. Promova encontros de família. Promova, vá ao seu parente que você não está falando com ele, com a bandeira da paz. Pastor, mas se eu for com a bandeira do jeito que ele é, vai quebrar a bandeira. Você vai com a bandeira, pronta para ela ser quebrada. Você fala, estou aqui, se eu falei alguma coisa, você me perdoa, você me desculpa, mas é o seguinte, tu é minha família, eu te amo, tu é meu irmão, pô, tu é minha cunhada, pô. A gente não está se falando, sou minha cunhada. Ou no Natal a gente não pode nem ficar junto porque você não está falando comigo. Me dá um abraço aqui. Não, que abraço? É falsa. Chega perto de mim. Tá bom, ó, eu estou aqui. Pode falar o que você quiser, mas só para te dizer uma coisa, eu estou aqui, me perdoa, a hora que você precisar de mim, eu estou aqui. Você vai embora. Deixa a tua semente plantada lá. Vai embora. Vai mesmo, que você ainda vai escutando isso. Você é um crente nada, você é uma falsa, tu vai escutando isso. Deus conhece o teu coração. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu estou falando para você o que pode acontecer na realidade. Não estou te falando historinha não, é o que pode acontecer. Mas fique sabendo que o teu Deus, que está contigo, vai te honrar nessa atitude. E na hora certa vai acontecer um milagre. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser um agente de Deus nesse negócio. É difícil? É. Pastor, se eu for lá, acho que ele até me dá um tiro, porque ele é envolvido com um negócio lá ruim. Tu tem certeza da salvação? Quem tem? Aleluia, pai. Pastor, tem umas... Não tentarás o Senhor teu Deus. Tu vai lá, irmão, se tu vê que tu corre. Mas vai. Vai na hora do café, do nada, leva um bolo. Tudo bem que ela pode até não comer, achando que está envenenado. Mas tu deixa o bolo lá. Sabe por quê, irmão? Não existe resistência contra amor. Contra o amor. Irmão, tu quer desarmar qualquer pessoa, ama essa pessoa. A pessoa te pisa, te esculacha, fala mal de você, fala tudo, te xinga, e você está lá amando essa pessoa. Ah, pastor, está de brincadeira. Mas, irmão, quando nós começarmos a viver esse evangelho,
nós estaremos aproveitando a oportunidade dessa porta que está aberta, que é a porta da evangelização. Essa porta que vai influenciar, isso vai de verdade influenciar a vida dessa pessoa. Você lembra do filme que nós fizemos aqui? Quem assistiu o filme? Esse filme foi inspirado, aquilo que aconteceu foi inspirado numa história real. Tu lembra o que o marido fez com ela? Deixou ela lá do lado de fora, esculachou ela. Quando ela abriu a porta de manhã, ela fez a mesa do café da manhã pro cara. Tu lembra disso no filme? Aquilo ali, irmão, foi uma história real. E ali foi até leve, porque aquilo originalmente aconteceu nos Estados Unidos, num inverno rigoroso, e a mulher ficou do lado de fora na varanda, nevando. E quando ele abriu a porta de manhã, ela fez o café da manhã do cara, para ele trabalhar. Era para ela soltar os cachorros nele, jogar água fervendo nele. Fala a verdade, não era, irmão? Era. Tanto é que eu estava aqui no dia que a gente lançou o filme, foi muito engraçado. Quando a cena apareceu, com o café da manhã, todo mundo começou a conversar. Que absurdo! Mas se fosse comigo, não sei o quê. Por quê? Causa isso na gente. Mas quando ela fez aquilo, aquele homem ficou... Sabe por quê? Porque o amor desarmou aquele homem. Aí ele falou, meu Deus, ela está falando Jesus, mas calma aí. Isso é verdade, por quê? Porque só uma pessoa que tem esse Jesus faz isso. Diz a história original que esse homem se converte e ele se tornou um grande evangelista nos Estados Unidos. Aquele homem, capaz de fazer aquilo que fez com ela. Ele se converte e ele se torna um grande evangelista. Por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo decidiu amar alguém que não poderia nem amar. Ela investiu, ela acreditou. Não sabia nem se ia dar certo, irmão. Mas ela fez. Então nós temos que ter esse coração. Em relação eu até fugi, abri. Vou fechar, fechei, tá? O parênteses, tá bom? Fechei aqui. Tem as chaves de Davi, diz o texto. Aquele que tem as chaves de Davi. Claro que está falando de Cristo, e essa citação, ela está baseada em Isaías 22, 22. Abre aí.